O século XX foi um grande período para a ciência. Foi nesse período que grandes descobertas nas mais variadas áreas do conhecimento foram apresentadas para a população no mundo. Na física e na química não foi diferente. Os estudos sobre a pequena partícula chamada átomo, aquela que está em tudo e todos, geraram grandes avanços para a sociedade, desde a medicina até a produção de energia, mas nem tudo foi positivo. Em um momento histórico de grandes disputas entre duas potências mundiais, os Estados Unidos e a União Soviética, um dos reflexos desses estudos dos átomos foram a criação das bombas nucleares, as mesmas que atingiram Hiroshima e Nagasaki no final da Segunda Guerra Mundial. Mas vocês sabiam que existem dois tipos de maneiras de gerar uma bomba nuclear e que essas duas maneiras podem ser usadas para gerar energia para as nossas casas? A fusão nuclear, por sua vez, é um processo que consiste não na divisão, mas na união de núcleos, dando origem a novos elementos químicos. Isso acontece por meio da colisão de dois átomos que juntos formam um terceiro mais pesado. Durante o processo, há a liberação de energia, e dependendo dos reagentes, pode gerar também o nêutron livre. Esse processo, no entanto, não acontece de forma natural, uma vez que seus campos eletromagnéticos se repelem. A pressão e a temperatura altas podem fazer com que os elétrons se dispersem, tornando possível a colisão. A fusão nuclear somente é possível de forma natural em estrelas como o Sol, por exemplo. Começou a ser estudada no século 30, quando começou a ser pesquisada com a intenção de uso militar. Apesar disso, seu uso também é aplicado na produção de energia, estudo que começou na mesma década e permanece até os dias de hoje. Esse processo é usado para a produção de bombas de hidrogênio, um tipo de bomba nuclear, mas também como forma de produzir energia que, acredita-se, que será seu uso principal no futuro. A reação de fusão do hidrogênio é a mais fácil de ser realizada, onde dois isótopos, ou seja, átomos com o mesmo elemento, mas que possuem quantidade diferente de nêutrons, se unem formando um átomo de hélio, que é um gás sem radioatividade, tornando-a uma energia limpa. Fissão nuclear. Chamamos de fissão nuclear o processo de reação que começa com um choque entre um nêutron e um núcleo instável. O resultado desse processo é a quebra do núcleo, o que explica inclusive o nome que recebe, fissão nuclear, que é igual à divisão do núcleo. Há com a fissão do núcleo a produção de novos nêutrons que se chocaram com outros núcleos instáveis, gerando outras fissões, caracterizando um bombardeamento de partículas, como um processo em cadeia. Como exemplo desse processo, podemos citar o núcleo do urânio, que pode sofrer a fissão nuclear e gerar uma quantidade muito grande de energia, só que esse elemento é considerado radioativo. Essa reação acontece de forma natural em decorrência da pressão e da temperatura de ambientes, como é o caso das minas de urânio do Gabão. Essas funcionaram há 2 bilhões de anos, como um reator natural de fissão. Uma curiosidade é que com 6 gramas de urânio é possível conseguir energia equivalente ao abastecimento de uma casa com 4 pessoas por um dia inteiro. É usada atualmente para a produção de energia, mas gera um problema ainda sem solução: o lixo radioativo. Além disso, não é uma energia limpa, pois como elementos resultados da reação, encontra-se alguns altamente tóxicos e radioativos, como é o caso do bário, que exigem armazenamento especial, pois não podem ser liberadas no meio ambiente. É usada também para a fabricação de bombas nucleares, como as usadas na Segunda Guerra Mundial. A fusão nuclear controlada proporcionaria uma fonte de energia alternativa relativamente barata para a produção de eletricidade e contribuiria para poupar as reservas de combustíveis fósseis como o petróleo, o gás natural e o carvão, que decrescem rapidamente. As reações controladas podem ser obtidas com aquecimento de plasma, gás rarefeito com elétrons e íons positivos livres, mas se torna difícil conter os plasmas nos altos níveis de temperatura requeridos para as reações de fusão autossustentadas, pois os gases aquecidos tendem a expandir-se e escapar da estrutura circundante. Experiências com o reator de fusão já foram empreendidas em vários países. A produção de energia é um dos maiores desafios para a humanidade. A fusão nuclear pode ser a solução. Ela pode, teoricamente, produzir 4 milhões de vezes mais energia que o carvão, o petróleo ou o gás natural. A humanidade utiliza hoje a fissão nuclear,
quebra de núcleos pesados, produzindo tanto energia quanto lixo radioativo. A fusão é a reação oposta, reunindo os núcleos mais leves. Isso acontece naturalmente no núcleo das estrelas, produzindo poucos dejetos. Reproduzir essa reação na Terra é tarefa complicada. Normalmente envolve forçar a colisão entre os isótopos de hidrogênio deutério e trício. Essa reação utiliza a técnica do confinamento magnético. Um aparelho tokamak é usado para criar uma potente corrente elétrica que aquece um plasma de hidrogênio a 150 milhões de graus centígrados, 10 vezes o núcleo do Sol. A esta temperatura, a fusão é possível. A energia liberada pode eventualmente produzir eletricidade. Alguns cientistas mais otimistas esperam grandes avanços até 2050. Outros dizem que ainda temos pelo menos um século de pesquisas. A produção de energia através da fissão nuclear não contribui para o efeito estufa ou chuvas ácidas, sendo por isso considerada uma energia limpa, quando tomadas as devidas precauções. A produção de energia nuclear conduz a uma diminuição da dependência energética do país, nomeadamente em relação às oscilações do preço do petróleo. O urânio, comparativamente ao petróleo, por exemplo, encontra-se como um recurso de baixo custo. É a fonte mais concentrada na geração de energia, pois um pequeno pedaço de urânio pode abastecer uma cidade inteira de energia elétrica. Não depende de condições climatéricas, ao contrário da maioria das energias que também não contribuem para o aquecimento global. É uma fonte de energia segura, visto que até a data só existiram 2 acidentes considerados graves.